Então, eu escolhi para a nossa reflexão dessa noite falar de uma parábola que nem todos conhecem, mas que é bastante emblemática, necessária, principalmente para os momentos atuais, que é a parábola do rico de Lázaro, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, 16, versículo 19 a 31, que eu vou ler desse livro, Novo Testamento, traduzido por Haroldo Dutra Dias, que diz o seguinte: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, deleitando-se a cada dia esplendidamente, e um pobre, de nome Lázaro, coberto de chagas, estava lançado junto ao portão dele, desejando saciar-se do que caía da mesa do rico. Além disso, os cães vinham lamber-lhe as chagas. E sucedeu que, ao morrer o pobre e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, levantando os olhos, estando em tormentos, viu Abraão de longe e Lázaro em seu seio. Ele, chamando-o, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Envia Lázaro para que mergulhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou aflito nesta chama. Disse Abraão: Filho, lembra-te as tuas coisas boas durante a tua vida, e Lázaro, do mesmo modo, as coisas más. Agora ele está sendo consolado aqui, e tu estás aflito. Além disso, foi estabelecido um grande abismo entre nós e vós, a fim de que os que queiram atravessar daqui para vós não possam, nem atravessem de lá para nós. Disse: sendo assim, peço a ti, Pai, que o envies para a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes testemunhem, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormentos. Diz Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam a eles. Ele disse: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até eles, se arrependerão. Disse-lhe: se não ouvem a Moisés e aos profetas, mesmo se alguém se levantar dentre os mortos, não serão persuadidos. Então, essa é a parábola que eu quero refletir, né, com todos nós, realizarmos nossas reflexões, onde nós temos aquela pergunta, né, toda vez que ouvimos uma parábola, precisamos ver com qual ou quais personagens nós estamos nos identificando, porque a parábola é a história de todos nós em todos os tempos. Então, estamos identificando, como nessa gravura, né, com aquele que tem tudo que a matéria pode lhe oferecer e assim se acha feliz, ou estamos seguindo, né, o que as leis, os profetas, os 10 mandamentos, né, nos pediram para seguir e nos conformando, nos resignando com a vida que estamos levando, mas sabendo que a espiritual é a maior e verdadeira do que a material. Façamos a nossa reflexão nesta noite. Então, sempre, né, é essa dicotomia entre o ter e o ser. Como é que caminhamos nessa existência, nessa vida material que precisamos ter alguma coisa para viver e sobreviver, e ao mesmo tempo ser algo maior do que conhecemos nessa terra, na matéria, para transcender, irmos além da matéria. E para isso, trago aqui um outro versículo de Lucas também, capítulo 14, versículo 11, que diz Jesus: todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Se eleva no sentido da matéria, dos títulos,
da vaidade de querer ser mais importante, o mais bonito, que mais possui. Né? Veja essa gravura, né? Quem não gostaria de morar numa mansão como essa, ter os carros de último tipo? E isso não é proibido, tanto é que muitas pessoas têm e podem ter e conquistam isso, como tem o microfone aberto aí, com os bens materiais, e a questão é ficar só nisso, achando que isso é a vida, né? E que isso não terá um fim. Por mais que tenhamos nessa vida, vai chegar um momento que precisamos deixar tudo para trás. Isso precisa ser real, verdadeiro e crível, né, para todos nós. E aquele que se abaixa no sentido de humildade, de saber que servir ao outro, né, não é errado, nem diminui ninguém, a não ser o próprio orgulho, né, e por mais difícil esteja a vida, também essa vida difícil, né, da penúria, muitas vezes, será deixado para trás também, porque aqui é tudo muito rápido, já está acabando. E continua agora Jesus, anotado por Mateus, capítulo 20, versículo 20, quando diz: aquele que quiser tornar-se o maior, seja o vosso servo. Aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja o vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem, Jesus, não veio para ser servido, mas para servir. Então, todos nós que nos dizemos cristãos, devemos aprender, nos esforçarmos para seguir esse Cristo que nos dá esse título de cristãos. E seguir o Cristo é imitá-lo. E o que ele está dizendo aqui, e o que ele fez em toda a sua existência? Serviu. Então, quando fala que precisamos amar o próximo, comprovamos que amamos o próximo doando a ele tudo o que pudermos doar, do externo e do interno, ou que seja. E isso, quando conseguirmos, nos fará realmente felizes. Quando olhamos uma pessoa como essa que está nessa gravura, nós podemos dizer assim: nossa, como é que pode viver numa casa de pau a pique? Muitas vezes não tem água, não tem um banheiro, não tem luz, é um fogão a lenha. Essa pessoa deve sofrer muito. E você entra numa casa como essa e vê tudo limpinho, as pessoas sorrindo, ali mora uma família, ela te recebe muito bem, quer dividir do pouco que ela tem, te servir um café, por mais ralo que seja, um pão, mesmo que, né, já dormido, mas é o que ela tem a oferecer, porque ela já aprendeu isso, né? E é possível ser feliz assim, dependendo da forma de olhar a vida, né? E eu tenho isso, né, uma vez fazendo, né, uma exposição lá em nossa casa, onde iam também as pessoas que naquele dia, era um sábado, recebiam as cestas básicas, né, eu mostrei 2 situações e mostrei uma casa de pau a pique e falei que a pessoa tinha progredido e melhorado de vida quando muda para uma casa melhor. E uma senhora que estava ali, né, participando, que tinha ido buscar as cestas, mas participava também da nossa exposição, ela falou: eu já morei numa casa dessa e fui muito feliz. Eu até brinquei com ela, né, a dona Benedita: dona Benedita, está quebrando a minha palestra aqui. Quer dizer, ela tinha um olhar que eu não tinha. Né, do alto do meu orgulho, eu falei: é infeliz morar numa casa de pau a pique, vamos morar numa alvenaria, uma casa melhor, num bairro melhor. E ela, no seu depoimento, disse, recordou-se que morou numa casa daquela, quando mais jovem, e que era feliz. Então, o que é ser feliz? De novo, né, é o ter ou é o ser? E isso nos acompanha toda a existência. E no momento de uma escolha, precisamos ser agora cristãos, espíritas e conscientes do que estamos fazendo aqui. Não que seja errado, proibido pelo Espiritismo ser rico,
Não, nós estamos falando disso, estamos falando do excesso ou de ficar na riqueza, no poder como fim e não como meio. Essa é a diferença, né? A posse que temos dentro das nossas condições são meios para se realizar um fim. Há uma finalidade nós adquirirmos bens materiais. Estamos sabendo, né, dar um fim útil a esse meio que nos chegou de alguma forma? Uma outra passagem também emblemática, que é essa gravura, né, registrada em João 13, 14, 16. Jesus lavando os pés dos discípulos. Porque ao lavar os pés, a gente precisa se agachar e a pessoa fica grande à nossa frente. Né? Esse é um gesto de humildade, porque é como se você se humilhasse para ali servir abaixado e lavar os pés empoeirados, que era o costume da época, né? Que as pessoas andavam de sandália, e era muito pó do deserto, né? E oferecer uma bacia com água era uma gentileza quando se chegava à casa, e ali ele ainda lavava e enxugava os pés de todos eles. E disse: se eu, Jesus, que sou o mestre e o Senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei o exemplo para que façais o que eu fiz. E o espírita, né, nós falamos, né, Jesus é o nosso modelo, guia, mestre, né? Fica bonito falar isso, mas e na prática? Ele tem sido o nosso exemplo mesmo. Vamos fazer uma reflexão aqui, só nós, ninguém está nos ouvindo, só nós da nossa consciência. Estamos abaixando para lavar o pé do outro? Ou seja, estamos servindo esse outro sem incomodar o orgulho que ainda trazemos de outras eras? Porque isso aí a gente se sente humilhado, como o próprio Pedro. Que é isso? O Senhor não vai lavar os meus pés? Porque o orgulho dele falou mais alto. O Senhor está lá em cima, vai abaixar para lavar os meus pés? E não é assim que nos sentimos muitas vezes. Eu sou tão importante, eu não vou lavar um banheiro no centro espírita, eu não vou fazer a faxina, eu não vou, né, servir a aguinha, eu quero ser o palestrante, eu quero ser o médium. Como é que está o nosso comportamento de lavar os pés daquele que chega numa casa espírita? Pensemos. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é o que nós estudamos semanalmente nas casas espíritas, nós vamos encontrar lá no capítulo 7, dizendo que o princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar, falou e demonstrou o tempo todo, porque é a condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor. Então as pessoas correm tanto atrás de felicidade, eu quero ser feliz, né? E às vezes ela compra uma coisa, compra outra, compra carros, compra casas, e a felicidade não vem, porque não é de fora para dentro, né? Essa falsa felicidade, às vezes alimentando um vazio, ou lustrando o ego, para mostrar que eu sou importante, que eu tenho dinheiro, que eu tenho poder, que eu tenho riqueza. Para o outro, pode até parecer que eu sou feliz, mas aqui dentro eu estou com depressão, eu estou querendo até dar um fim na vida, porque não entendeu o que Jesus veio dizer, que a felicidade está na humildade e não no orgulho. E a nossa sociedade fomenta o orgulho e nós também. Em gestos, em palavras, na educação de um filho, meu filho tem que ser doutor, né? Minha filha tem que casar bem, ela tem que casar com homem rico. Isso aí não é alimentar esse orgulho, não é esse rico que nós acabamos de ver na parábola? Será que somos Lázaro ou somos ricos? Em pequenas coisas. Né? Foi por isso que Jesus falou, né, que o reino dos céus pertence aos pobres de espírito. Né? Porque esse reino aqui não é de Jesus. Ele mesmo disse, meu reino não é deste mundo. Vou para preparar-lhe, né, o lugar para aqueles que entenderam e que vão se adaptar a esse reino, onde reina a humildade. Pensemos. Aí eu trago um outro livro,
né, de Karl Schutter, onde ele analisou algumas parábolas, né, o título do livro, Parábolas e Ensinos de Jesus, e ele faz uma análise dessa parábola, que eu tirei alguns trechos. Ele diz o seguinte: essa parábola é a parábola da personificação da humanidade rebelde à luz e à verdade. Será que ele está falando de nós? Né? As personagens, então, principalmente do rico, que está aí, né, em evidência, é aquele que se rebelou à luz de Jesus e à verdade que é Jesus, querendo o bezerro de ouro, né, querendo os bens materiais. Somos nós esses. O rico gozou no mundo e sofre no espaço. O pobre sofre no mundo e goza no espaço. Será? Acreditamos nisso? Pensemos, é uma reflexão. O rico da parábola representa aquelas pessoas que querem tratar da vida do corpo e se esquecem da vida espiritual. Esse livro tem mais de 70 anos que foi escrito, publicado, mas não parece tão atual. Hoje se fala tanto em corpo, né? Está a beleza, tantos recursos aí para ter um corpo quase perfeito. Cada um pode ter o rosto que quiser hoje em dia, tendo dinheiro, né? Quer postar um corpo o melhor possível nas redes sociais. Mas o que tem dentro desse corpo? Somos robôs? Ou tem algo maior aqui dentro que precisa ampliar, sair do corpo, se estender a ponto de abraçar o outro, em pensamento, em sentimento, numa oração? Quando nós fazemos uma oração a Jesus pedindo por alguém, nós estamos estendendo o nosso perispírito, abraçando aquela pessoa que está caída, como Lázaro, e levando para próximo de Jesus e pedindo: Jesus, cuida desse meu irmão, dessa minha irmã, que eu não sei nem o nome, mas está sofrendo, está sedento, está faminta, está fatigada. Essa é a nossa oração, que é o mínimo que podemos fazer pelo outro. Estamos fazendo, espíritas, todos os dias, em todas as oportunidades que estamos tendo, em cada notícia que ficamos sabendo, ao invés de comentar, de propagar o mal, estamos olhando como o irmão que faliu e que precisa ser levado até Jesus. Estamos divulgando o Evangelho. Como que está o nosso comportamento espírita? Vamos fazer essa reflexão, não vamos ficar só numa palestra de falar bonito, não. Vamos fazer essa reflexão interior, uma reforma íntima. É para isso que estamos reunidos aqui hoje. Para, a partir do Evangelho, a partir desses livros espíritas, fazer uma autorreflexão. Esses livros foram escritos primeiro para nós, espíritas, que acreditamos na reencarnação, na vida após a morte, na comunicação com os que já foram. Como é que está essa parábola para mim, para você? Continua Karl Schutter, né, que é o bandeirante do espiritismo na cidade de Matão. Quem não conhece precisa conhecer esse que veio primeiro, né, um vulto do espiritismo que fez tanto, com tão pouco, numa cidade tão pequena que não tinha nada. E nós estamos aí com tantos recursos, né? E ele diz: esse rico da parábola são aqueles que buscam a felicidade aonde? Comer, beber, vestir, né? Reproduzir, ter prazer, né? Entregando-se a todos os gozos da matéria. Ele quer liberar a endorfina. Então ele pega tudo que pode liberar esses hormônios do prazer, que é momentâneo. E ele chama de egoístas, né? Porque vivem só para si. E orgulhosos, porque se acham superior a alguém. Né, nessas paixões ainda que nos agrilhoam aqui na matéria, alimenta a vaidade, a soberba. Né, e só vem isso, é o carpe diem, né, aproveite o dia, aproveitar a vida. Aproveitar a vida para o materialista é isso, é o prazer imediato
no corpo, na sensação. Para o espírita, aproveitar a vida é ajudar o próximo, né? E sentir no espírito a alegria de poder ajudar o próximo. Essa é a nossa, ou deve ser a nossa diferença em ser espírita e não ser cristão e não ser, conhecer o Evangelho, Jesus ou não. Por quê? Olha o que diz Caibar. Nessa sede de prazeres que nós estamos vendo hoje muito mais presente por causa dessa gama de informações que estamos tendo, mata os sentimentos afetivos e anula os dotes de coração. Então, esse rico da parábola, ele personifica, concretiza na história os escravos do reino do mundo, onde nós gostamos de ver essas gravuras, né, de reis, de rainhas, de pedras preciosas, de roupas, né, luxuosas, e ainda idolatramos o bezerro de ouro. Então, eu coloquei em vermelho esse mata os sentimentos afetivos, porque temos visto aí jovens atrás do prazer de um entorpecente, matando a família, roubando da própria família para ter esse prazer momentâneo. A que ponto nós chegamos? Matar sentimentos afetivos, o amor de uma mãe que ele faz sofrer, de uma esposa, de um marido, que ele faz sofrer para ir em busca de um prazer momentâneo. E com o coração vazio, porque ele anula os dotes do coração. E muitas vezes está na nossa família. E o que estamos fazendo com tudo isso que recebemos há 165 anos com Kardec, para oferecer a eles uma alternativa? Porque muitos que caem hoje nessa situação, não foi oferecido para eles alternativa para ver uma outra forma de vida, além da matéria. Por isso que eu repito sempre, pais, precisamos levar os filhos para a evangelização, para dar um alimento para o espírito. O espírito já veio ruim de uma outra existência e agora ele veio para ver o Evangelho pela primeira vez, ouvir as palavras de Jesus pela primeira vez, cai na nossa casa e a gente já fala, não, a vida vai ensinar isso que está ensinando. Jovens se suicidando, jovens indo para as drogas, jovens para a esquina, vender os corpos. A gente acha tudo natural, normal, é assim mesmo. Um dia ele aprende. Aprende? Nós já aprendemos? E continua Caibar, falando do Lázaro. O Lázaro, e é interessante, né? Que nessa parábola, o pobre tem nome, chama Lázaro, o rico não. Né? Porque Caibar ainda vai dizer que não basta ser pobre para estar nessa situação de resignação. Ele escolheu um que estava, por isso que tem um nome representativo. Né? Ele é um nome de alguém que, dentre todos os pobres, já podia representar os excluídos da sociedade terrena. Aqueles que, quando muito, podem chegar ao portão dos grandes templos. Aqueles que essa sociedade corrompida, que somos nós, despreza, amaldiçoa, crava de setas venenosas que lhes chegam ao corpo o tempo todo, que eles chagam o corpo, né, de feridas. Aí eu fiquei pensando nesse que eu grifei aqui. Como é que nós, espíritas, estamos recebendo as pessoas que entram no salão de uma classe social mais baixa, né, socioeconomicamente falando? Outro dia aconteceu também em nossa casa que uma pessoa, né, mais simples, ela foi convidada para ir à palestra, ela foi até a porta do centro e voltou. Aí depois ficamos sabendo por que ela não entrou. Ela disse o seguinte: nossa, eu vi tantos carros bonitos lá na porta que eu fiquei sem graça de entrar. Olha só. Então ele teve um preconceito, achando que pelos carros lá só tinham pessoas, né, com a situação socioeconômica melhor que a dele e que não o iriam acolher. Aí eu fiquei pensando assim, se essa pessoa tivesse entrado
O comportamento dos espíritas dentro do salão quebraria o preconceito dele ou aumentaria ou justificaria ele não voltar mais? Como é que nós estamos acolhendo os Lázaros que precisam conhecer o Evangelho e alimentar o seu espírito além da cesta básica? Porque o espírita, em muitas casas eu vejo isso, e fico preocupado com cesta básica, como se o problema do pobre fosse só comer. Ali tem um espírito que precisa conhecer o Evangelho. E nós, espíritas, precisamos apresentar para ele como damos uma cesta básica. Como é que estamos tratando os Lázaros que estão à porta dos nossos centros espíritas? É sempre o assistido? É sempre aquele que vai no outro horário, ele não pode estudar com a gente porque é analfabeto, não pode assistir uma palestra porque isso, porque aquilo. Às vezes ele vai sem banho, ninguém senta do lado dele porque ele está com mau cheiro, não cumprimenta. Então, como é que está essa parábola na nossa vida? Né? Então, Lázaros são aqueles que sofrem em silêncio com resignação. E a resignação para o espírita não é acomodação, é aceitar sem revolta e procurar viver da melhor forma possível. E muitos já entendem que não tem que ter tanto para ser feliz, né? Não tem tanta consideração com os bens da terra, porque prefere as coisas de Deus. E quando fala também do seio de Abraão, já sabemos, né, que a espiritualidade, onde o espírito vai caminhar livremente, né, não vai estar preso, ou não deveria estar preso às coisas da matéria, vai ali ter novas conquistas, novo entendimento da vida eterna, nova descoberta, e vai se elevar espiritualmente. É isso que precisamos fazer do outro lado. Então, quando o rico pede, né, ao Abraão para que Lázaro vá lá molhar a ponta do dedo na sua boca sedenta, de que água que ele está falando, já que o espírito não tem corpo? Né? Ele está precisando da água da consolação, da esperança e do perdão. Porque quando se chega do outro lado e a consciência, que é quem vai nos julgar, nos cobra agora o que deveríamos ter feito, precisamos do auto-perdão. E do perdão daqueles que maltratamos, para nos consolar e para termos esperança de uma nova existência, para recomeçarmos e fazermos o que deve ser feito. Ele reconheceu, então, a vida que tinha levado, e a consciência cobrando dele queimava como se estivesse no inferno. Porque não precisa desencarnar para a gente ter essa sensação, né, da consciência queimando, quando sabemos que fizemos algo que fez sofrer uma outra pessoa. É disso que ele está falando. É essa água que Jesus prometeu à mulher samaritana à beira do poço de Jacó, a água de quem bebe não mais terá sede. É essa água que ele quer, nós queremos, e através do Evangelho podemos oferecer ao outro. E quando fala, né, nós não podemos ir aí, né, há um grande abismo entre nós, é a questão da vibração que nós sabemos, né, que existem, né, espíritos que se reúnem por causa de uma mesma vibração, e dependendo da vibração fica tão densa que fica tudo escuro, né, pesado, e aquele que já está mais leve está num outro tipo de vibração. Então, esse de vibração mais pesada, né, que nós chamamos até de umbral, não consegue se elevar a um lugar com uma vibração menos densa, porque não está preparado, ainda não está com a túnica nupcial, né, como aquela outra parábola. E aqueles que querem ajudar podem ir, mas tem que se preparar. Nós vemos aí na literatura espírita, né, que eles falam que quando eles vão entrar no umbral para um trabalho, a respiração fica mais pesada, é como se ele estivesse entrando numa água, né, lodosa, porque a locomoção é mais difícil, porque é ainda muito materializada na sua vibração.
naquele ambiente, por causa da psicosfera, do pensamento, das ondas mentais dos espíritos que ali habitam por afinidade. É nisso que interpretamos essa questão. E quando Abraão diz, né, que os irmãos do rico já tinham, por serem judeus, conhecido as leis de Moisés, né, o Decálogo, e depois de Moisés, todos os profetas que vieram repetindo as lições, só que as pessoas não acreditam até hoje. Quantas pessoas hoje se afastaram da religião ou não acreditam mais? E no caso dos espíritas, todas as obras básicas trazidas por Allan Kardec, organizadas, né, por Allan Kardec com tanto trabalho e sacrifício. Nós espíritas, de novo nós aqui, só nós, lemos as obras, estudamos as obras básicas. Dizemos que conhecemos o outro lado através desses conhecimentos, dessas informações. Acreditamos. Fala baixinho. Acreditamos. Por quê? Se acreditamos, precisamos viver dessa maneira, para nos melhorar, para ir para um lugar de uma vibração melhor. Não é céu, é melhorarmos a nossa vibração, aprendendo, né, desde Moisés e Kardec, para podermos continuar com a vibração boa, pelo menos. E mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, nós vamos encontrar um depoimento, né, chamado Uma Rainha de França, onde ela diz também, como Lázaro, como o rico, nessa parábola do rico e do Lázaro, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui, né, na espiritualidade, qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes, aos quais desprezava, por não terem sangue nobre. O que é isso de sangue nobre? Que inventaram? Oh, como então compreendi a esterilidade das honras, as grandezas com tanta avidez, né, com força, se requisitam, se requestam na terra. Ainda estamos querendo, né, esse sangue nobre, né, essas honras, títulos, nomes famosos que vão ficar aqui na lápide. E um outro livro também, né, Voltei, do irmão Jacó. Quem não leu, precisa ler. Espírita tem que ler esse livro. Irmão Jacó é pseudônimo de Frederico Figner, que fez um trabalho brilhante no movimento espírita, né? Ele tinha muito dinheiro, ajudou muito a FEB, né? Ajudava muitas pessoas, né? Dava dinheiro, né? Fazia campanha do quilo, subia o morro para entregar a cesta básica. Ele que criou o Retiro dos Artistas no Rio de Janeiro, que até hoje está lá, né, auxiliando aqueles que não têm família, não têm para onde ir, os artistas, e tantas coisas ele fez. Só que quando ele chegou do outro lado, não se decepcione, isso valeu tão pouco, porque tudo que ele tinha feito, né, que todo mundo falou, nossa, que pessoa caridosa, era do externo. Ele deu porque tinha dinheiro, ele deu, né, o material, faltava trabalhar a questão interna. Então, o maior trabalho do espírita é consigo mesmo. Trabalhar aqui dentro para tirar o orgulho, para colocar a humildade, forçar, porque dói, né? Tirar a vaidade, colocar a simplicidade, tirar o egoísmo e dar, né, vazão ao altruísmo. E aí, olha o que ele diz. Se o homem soubesse a extensão da vida que o espera além da morte do corpo, certamente outras normas de conduta escolheria na Terra. Não sabemos? E ele continua. Nós, espíritas, que nos beneficiamos ao contato dos princípios do Espiritismo, se fôssemos menos palavrosos, né? Falando bonito, muita palestra, menos palavrosos e mais cumpridores das lições que recebemos,
e transmitimos, outras condições nos caracterizariam além do sepulcro. Falando dele mesmo, para todos nós. Esse foi o que voltou, né? Que o pai Abraão falou que não tem como voltar, o Espiritismo tem. Volta para nos ensinar que é assim. Depois da sepultura, sabemos com exatidão que o reino do bem ou o domínio do mal moram dentro de nós mesmos. Aí a gente vai dar de cara quem eu sou. Porque quem eu acho que eu sou é o que eu mostro na sociedade, é o ego que eu construí. Mas lá que a máscara cai, que o corpo não vai, que as roupas não vão, eu dou de cara comigo mesmo. Foi o que aconteceu com ele. Ele até achava que ele era bom, porque ele tinha ajudado tanta gente. O movimento espírita, olha a vida dele, vocês vão ver que, né, que grande trabalhador que ele foi. E esse livro vai nos revelar que o que precisamos fazer é aquilo que ninguém vê. Né? Porque da cesta básica, né, alguém vai ficar sabendo, o próprio centro vai ficar sabendo que você deu a cesta. Mas aquilo que ninguém vê, que só eu sei o que eu tenho que trabalhar, essa é a vitória. Essa é a guerra que cada um de nós trava consigo mesmo. Por que eu ainda vibro no mal? Por quê? E que força eu estou fazendo para mudar essa vibração diariamente? Essa é a nossa reflexão, que não deve ficar numa reflexão, mas numa ação. Né? Ouvir a parábola, ler novamente, procurar se colocar em prece, pedindo forças para mudar, que é muito difícil mudar. Difícil no sentido de demorado, né? Que a gente fica jogando para segunda-feira o que não quer fazer. E aí vamos para o nosso livro de cabeceira, né? Não podemos falar sobre espiritismo sem falar do livro dos espíritos, quando Kardec reservou a terceira parte do livro para falar das leis morais. Né? Então, as leis morais é um código de conduta humana. O que devemos fazer? Até nisso Kardec pensou. Né? Então, nós vamos ter no capítulo 9 a lei de igualdade. E Kardec faz aquelas perguntas que todos nós também fazemos. Por que, né, que tem rico e tem miserável? Aí os espíritos respondem: para experimentá-los de modo diferente. Se a vida é aprendizado, estamos aqui para vivermos experiências na matéria, uma sociedade material, que em cada vida vamos ter, em cada existência vamos ter várias oportunidades de experienciar situações de acordo com o local onde estivermos e com as pessoas com as quais convivermos. Não é? E muitas vezes, se for um caso de prova, né, já que provas e expiações, o próprio Espírito pede para vir nessa situação. Só que uma coisa é pedir. Ah, não, eu quero vir pobre, vou ficar, né, morar numa comunidade, vou ter uma família, viver ali com salário mínimo, mas eu quero, né, seguir uma religião e fazer o que precisa ser feito para que o espírito cresça. Até descer. Aí chega aqui e começa a ver que alguém tem mais do que eu, por que eu não posso ter o que o outro tem? Aí a religião já vai ficar de lado, eu já quero, né, até meios ilícitos para conseguir, né, ter, porque nas outras encarnações eu tinha, então eu sinto falta nessa. Né? Ou então eu peço, não, deixa eu vir, né, com dinheiro, que aí eu vou pegar o dinheiro e construir orfanato, construir hospital, auxiliar todo mundo. Mas a hora que vê aquele montante, aí quer mais e quer mais e quer mais. É teoria e prática. Uma coisa é eu querer, todos nós queremos ser bons, todos nós queremos morar com Jesus. Mas como é que está a campanha para isso? Todos nós queremos ser os eleitos de Jesus, mas estamos em campanha para essa eleição? Tem a campanha para ser feita. Não é assim, né? De graça. Não existe graça no Espiritismo, existe luta, conquista. E na próxima pergunta: e aí?
o que é pior? Né? A gente também pergunta isso entre nós, ser muito rico ou muito pobre? Né? E os espíritos respondem, uma e outra são difíceis. Né? A miséria, muitas vezes, leva à revolta contra Deus. Porque Deus permitiu que eu viesse nessa miséria, morar nesse lugar, né? E tudo tão difícil. E a riqueza pode incitar os excessos. Eu posso tudo. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser. E vai aumentando. Né? E os bens, o ter é mais importante do que o ser. Continua Kardec perguntando, o rico, sujeito às maiores tentações, ele também não tem aí a oportunidade de fazer o bem? Sim, seria a lógica, né? Mas, respondem os espíritos que nos conhecem, que nos acompanham, é justamente o que nem sempre fazem, ou faz o rico. Né? Que a gente também já pensou isso. Se eu tivesse dinheiro, eu ia construir um Cefec de 3 andares, 4 andares aqui, né? na América de Oliveira, né? Ia ser o maior centro de Itajubá. Né? Mas esse dinheiro todo, muitas vezes, estimula o nosso egoísmo, o nosso orgulho, né? E ficamos insaciáveis. Eu não quero um carro, eu quero 3. Né? Mas carro não está bom, agora eu quero um helicóptero. Ah, mas eu não quero helicóptero, eu quero um iate. Mas para onde eu vou com esse iate? Então eu vou comprar uma ilha. E a gente vai criando situações, necessidades para gastar esse dinheiro. E o outro, quem é o outro? Existe o outro? Com a riqueza lá, suas necessidades aumentam, necessidades desnecessárias, e ele nunca acha que é o bastante. Não vemos isso por aí? Então não é fácil para o rico, não é fácil para o pobre, não é fácil para ninguém. Porque a alta posição, a autoridade sobre os seus semelhantes, são provas grandes e muitas vezes escorregadias, como a desgraça. Né? Porque ele, tendo poder e riqueza, aumenta as suas obrigações em relação ao planeta, para fazer o bem, para auxiliar. Não é que o rico tem que sair distribuindo dinheiro, mas dar condições às pessoas de uma vida melhor, garantindo um bom emprego, um bom salário, uma boa condição de vida, administrando um hospital e auxiliando lá na compra de máquinas, de equipamentos e tudo mais para salvar vidas. E é até um investimento. E o pobre é experimentado pela resignação. Aceitar aquela condição temporária de vida. Não aceitar no sentido, eu sou pobre e vou ficar aqui nesse barraquinho a vida inteira. Não. Há meio de lutar e até de melhorar as condições, mas sem revolta e sem meios ilícitos. Né? E lembrar sempre, todos os dias, que todo o poder da terra, todo o dinheiro da terra, toda a beleza do corpo é transitória. Né? E se ela faz nascer paixões, achando que eu seguro isso eternamente, isso só vai me prender à matéria e me fazer sofrer quando eu for para um lugar, e já estou indo, que nada disso existe, nada disso tem valor. Então, qual é o valor que eu vou levar para o outro lado? Então, o homem que coloca, não precisa nem ser rico, o homem que se deixa dominar pelas más paixões e achar que essa sensação de prazer no corpo é tudo que o faz feliz, quando precisar deixar, né, o que é efêmero, transitório, passageiro, vai queimar a consciência e se sentir no inferno. Porque o mundo invisível, o mundo dos espíritos,
Cansamos de estudar isso, mas já nos conscientizamos disso, que é o verdadeiro mundo normal, vem primeiro espiritual, e é eterno, não acaba. Já existia antes do planeta Terra, e mesmo que o planeta Terra exploda, né, não exista mais, ele vai continuar existindo, está no livro dos Espíritos. Né? Precisamos mudar o nosso olhar espírita. Então, não precisamos ser pobres e viver numa situação como essa para ganhar o reino dos céus. Nós podemos viver uma vida mais simples, sem os excessos. A diferença é essa. Nem excessivamente miserável, nem excessivamente rico, porque está nos extremos. Temos que achar um caminho do meio. E termino com essa passagem também emblemática, que está em João, capítulo 8, versículos 31 e 32. Jesus dizendo para nós, para encerrarmos a noite: se vos mantiverdes fiéis à minha palavra, sereis realmente meus discípulos. Conhecereis a verdade vos libertará. O que é ser fiel à palavra de Jesus? É aceitar que é assim. Tudo o que ele falou é o que é. O que ele fez aqui como exemplo é o que é a vida. Por isso ele é caminho, verdade e vida. Aí sim, se nós aceitarmos a ponto de introjetarmos essa vida, essa verdade e seguirmos esse caminho, poderemos sim sermos chamados de cristãos, discípulos do Cristo. Que aí teremos conhecido, mas não conhecer de ler, conhecer de se conscientizar dessa verdade. E a partir disso, nos libertamos das coisas do mundo. Não precisamos ficar isolados, né? Vivendo como eremita, se libertar do apego às coisas do mundo, que ainda é forte em muitos de nós. Só Jesus, quando introjetado em nós, como disse Paulo de Tarso aos Gálatas, não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então, esses são os livros e os nossos agradecimentos pela oportunidade da reflexão.